existem muitas pessoas despertando, né? E a grade planetária recebe a luz, né? Porque quando a gente desperta e a gente vai se livrando das dores e ranços e se curando, automaticamente a luz ela vai sendo projetada para a grade planetária. E que luz é essa? É a luz que emana de nós mesmos, só que às vezes não dá para ver, porque é tanto véu, tanta falácia, tanta mentira em cima da gente, que a gente acaba não projetando essa luz, mas ela está acontecendo, só que não vai dar, não vai passar na televisão, né? Ninguém vai fazer estardalhaço em cima disso, porque aquilo que promove o crescimento, né, e a expansão é abafado. Agora, aquilo que promove medo é propagado. Então, para que essa luz não entre numa escala, uma proporção, uma progressão geométrica, eles vão querer abafar o máximo que puderem, né? É muito mais fácil controlar grupos menores, né? É muito mais fácil você tirar também do caminho as pessoas que estão trabalhando para a expansão do planeta. Então, essa questão, o planeta é pequeno para a quantidade de pessoas, será que é mesmo, né? Então, não é que tem muita gente, é que eles querem ter um controle maior e daí tirar do caminho quem está trabalhando a favor da luz. Teve uma coisa também, falam-se muito, né, das pessoas que estão chegando, né, para ajudar na expansão do planeta. E essas pessoas vão chegar no planeta como? Nascendo. Elas precisam nascer aqui, né? E qual é a pauta que tem se falado muito? Não é interromper os nascimentos, as gestações? Para impedir que essas sementes estelares cheguem no planeta, que as crianças cristal, né? E as índigo também, que veio uma onda de índigo, eu acredito que uma outra vem também, é fazer com que elas não cheguem, né? Então, isso está sendo feito, faz parte desse projeto, tanto que você falou agora de redução, né? Mas o que está por trás disso? O que está por trás disso é impedir que esses trabalhadores da luz cheguem no planeta. Porque por mais que haja um auxílio multidimensional e tudo mais, ainda assim eles não fazem parte do processo de legalidade, de liberdade de arbítrio. Você tem que estar aqui para poder projetar a realidade que está aqui. Tem que estar aqui para trabalhar nessa 3D, para fazer com que chegue às pessoas que não estão enxergando ainda como eu vou dizer, né, que é o mundo metafísico que existe, né, que possam ser alcançadas. Então, assim, a mensagem que fica principal é a gente, primeiro, entender que tudo faz parte da nossa jornada. É importante vigiar, não aceitar todas as sombras que são projetadas, e isso deixa de ser uma sombra, né? Aquilo que é apresentado, né, para a humanidade de modo geral, e a gente começar a observar o que está acontecendo e fazer as perguntas, questionar tudo isso. Eu acredito que sim, vão acontecer algumas coisas, mas que nós estamos no controle no sentido de que, peraí, eu sou humano aqui, eu sou experienciador, eu sou o projetor da realidade. Se eu me curo, se eu auxilio, se eu coloco em prática aquilo que o Cristo ensinou para começo de conversa, que é o básico, a gente começa todo um processo que vai acarretar na nossa libertação. É entender isso, e daí os arcontes vão perdendo força, eles vão perdendo domínio. É uma coisa que um personagem fala para outra aqui, quando a gente tira casa e comida deles, que somos nós, quando nós tiramos casa e comida deles, eles têm que ir embora, eles não têm onde ficar mais. Eles só estão fazendo o que estão fazendo porque a gente está permitindo, porque a gente está dando legalidade para isso, porque a gente está empoderando eles, ao invés de a gente empoderar nós mesmos como seres humanos que nós somos. Nós somos centelha divina, nós somos luzes aqui. Vamos tomar posse disso e vamos usar esse poder que é inerente a cada humano, né? Deixar de vitimização, que isso é programação mental também, e passar a nos vermos como seres empoderados que somos. Somos os projetores, os experienciadores, nós somos os manifestadores aqui, a gente manifesta essa realidade, horas bolas. Vamos manifestar uma realidade de luz. E eu acredito assim, se todos nós somos um, e eu acredito nisso, que todos nós viemos uma mesma fonte, então todos nós somos um, e a maneira como o ser humano é capaz de amar, esse amor vem de algum lugar, e nós somos capazes de projetar isso. Um ser humano que ama, ele é capaz sabe, de dar vida por outro. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe do que eu estou falando, né? Porque a gente, quando pensa no filho, a gente faz qualquer coisa, a gente assume o lugar de sofrimento do filho. Então, esse é um poder de amor, assim, que todos nós temos, todos.
com filho, sem filho, sem pet, com pet. Então, isso vem de algum lugar, não tem como isso não ser real quando a gente experiencia isso, lembrando que a bolha de realidade, nós experienciamos aquilo que a gente quiser experienciar. Se lá na frente a gente descobrir isso, talvez seja uma outra bolha, que a gente vai ter uma outra caverna, que a gente vai ter que achar a saída. A pena que agora eu não lembro do nome do artista, né, que fez a tirinha. Que a pessoa, ela passa pela vida, né, algumas imagens, e ela está ali no fim dos seus últimos, assim, nos seus últimos minutos, e lembrando do amor, da família, ele com a esposa, dois bem velhinhos, né, e eles lembrando que bom, que valeu a pena a vida e tal, e quando ele, né, muda de plano, ele tira o capacete, os amigos do ET estão do lado dele, e falam assim, poxa, fulano, você fez muitos pontos aqui, esse aqui, nessa parte aqui que você fez uma viagem, nessa daqui em que você não sei o que lá, então ele começa a apontar as situações da vida que aquela pessoa passou, achando que era humano, foi meia hora que ele ficou jogando, para ele parecer 80 anos, mas foi meia horinha ali no jogo, e para ele, assim, ele estava, mas foi real, mas eu gostei, foi bom. E os outros, agora dá aqui o capacete, é minha vez, né? Então, assim, foi real. Aquela experiência foi real. E ao sair do jogo, é uma outra experiência também, que também vai ser real também. Vai depender do que a gente vai estar. A única coisa assim, que a gente pode dizer, que é o que a gente leva de verdade, é aquilo que a gente propaga, né? É o legado que a gente deixa, é o que a gente sentiu, é o que a gente aprendeu, é a experiência em si. E isso pode ser como ET, como humano, como formiga, né? No seu ambiente. Assim. Então, assim, se joga, perdoe, ame, cure-se, sabe? Doe as coisas, tenha caridade, porque é o momento da jornada. Vai ter a hora que a gente vai passar para outro plano, e aí vai ser outra jornada, outra coisa, outro nível que a gente vai estar. Todas as histórias de EQM aí, muito interessantes, inclusive com evangélicos também, né? Quem acha que evangélico não tem experiência mística, tem muito. Né? Então, é assim, porque se a gente pensar muito lá, a gente sai do momento agora, né? A gente vai para a ansiedade do futuro. Aí vamos Sim. curtir o agora. O que eu tenho agora aqui para aproveitar, para curtir, para ser luz? Né? Então, é isso aqui. E o Rogério disse o seguinte: será que tem aqui alguém que quer viver no reino de Satanás? Esse negócio de reino de Satanás, reino de Deus, é uma abordagem religiosa, não tem muito a ver com a realidade, segundo o que nós pesquisamos, não é, Laura? Explique aí para o Rogério. Eu diria que, por exemplo, o que é o escuro? É a ausência de luz, né? O escuro ele só existe porque a luz existe, e quando não há luz, o escuro existe. Quando não há luz, é que o escuro existe. Então, eu acredito que a diferença entre reinos aí é que um é a ausência do outro, né? E um é consequência da ausência do outro. E que há muitas pessoas que experienciam a escuridão, mesmo em meio da luz. Está uma luz, está no meio da festa, está uma alegria para todo lado, mas a pessoa está experienciando algo que é ausência dessa alegria. Então, a gente precisa olhar assim, o que eu quero experienciar? Foi uma experiência que eu tive aqui na minha sacada, que eu quis saber o que estava acontecendo no mundo. E assim, eu sabia que eram coisas que não eram muito legais. E aí, telepaticamente, me foi dito assim, aquilo que você foca a sua consciência onde você está jogando luz. E a luz revela aquilo que você vai vivenciar, vai experienciar. Então, aquilo que a gente joga a nossa luz, a gente foca a nossa atenção, aquilo que a gente olha, aquilo que a gente visualiza, é aquilo que a gente vai manifestar, porque é visualizar, sentir e crer, que é a fé. Né? Isso faz manifestar. Então, enquanto a gente estiver pensando, o reino do trevoso lá, você está jogando luz lá, você está pensando nisso, você está focando nisso, então você acaba manifestando isso. Quando a gente busca a luz, é a luz que você vai experienciar. Eu acredito que, como há diversidade de humanos, né? E cada um é uma realidade, uma bolha de realidade, que existe tudo.
pessoas experienciando de tudo, pessoas capazes de fazer coisas incrivelmente maravilhosas e outras capazes de fazer coisas assim incrivelmente trevosas, porque acabam mergulhando nisso que elas jogam essa luz. E é por isso que o Cristo falava, né, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. O que estamos iluminando? O que a gente está revelando? O que a gente está manifestando aqui? Então, essa é a minha percepção. Eu acredito que nós somos muito limitados, né? Nós humanos. Nós temos muitas limitações que são forçadas sobre nós, né? O sistema é feito para que a gente fique assim, ignorante, no sentido de não compreender quem somos, não compreender o propósito, a gente não conseguir sequer nos aperceber do que acontece ao nosso redor, bem no modelinho mesmo da caverna de Platão. Então, amar incondicionalmente é algo que a gente tem que estar muito curado para amar incondicionalmente, né? Amar aquela pessoa que não faz nada por nós, amar aquela pessoa que até faria algo desagradável, né, na nossa vida. Isso é amor incondicional, é amar independente do outro, independente do que acontece, independente das minhas necessidades e, e comodidades, né? Mas para a gente conseguir canalizar esse amor incondicional, permitir que ele flua através de nós, precisamos estar curados. Passa por esse processo de cura interior e pessoal, para que esse cano, né, para canalizar esse amor, ele possa estar livre, estar limpo, estar com o canal, assim, estar desobstruído para que esse amor possa fluir. Enquanto isso não acontece, a gente acaba vivendo relacionamentos de comodidade que a gente chama de amor. Por quê? Porque a gente não sabe o que é o amor. A gente lembra, a gente é mantido no fundo da caverna, vendo sombras, forçadamente mantidos no meio da ignorância. Então, será que não entender, ignorar a essência do amor não faz parte disso tudo? Porque o amor cura o amor é sublime. Então, por que eles iriam querer, né, os seres, os arcontes, né, que a gente entendesse o que é o amor, né? Claro que não. Então, o amor e valores, eles são traduzidos como posses, quer dizer, o valor do ser humano não é o que ele é o que ele tem. Por quê? Porque é isso que a mídia fala, é isso que a propaganda e os filmes falam, né? Nos filmes, de modo geral, o filme só acaba com todo mundo rindo quando alguém se lascou, né? Quando o vilão é desvivido, tá? Ele não pode se arrepender, ele não pode ser acolhido, ele não pode ser perdoado, né? Isso não faz parte. Por quê? Porque eles não querem que essa informação, que essa opção, faça parte da nossa bolha de realidade. Eles não querem. Tudo acaba bem quando o outro é condenado. Então, realmente é difícil para a gente viver o amor incondicional, porque não estamos curados o suficiente, e até mesmo outras formas de amor e de relacionamento mais puro, por assim dizer, também não são vividos, porque não conseguimos interpretar o que isso é. Isso é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo na humanidade. É algo que é construído em gerações, que é transmitido epigeneticamente, porque eles querem que seja feito assim. Muitas ondas de transformação ocorrem a cada 30 anos. Por quê? Para dar tempo de uma nova geração, né, ser formada, estar programada para poder ter uma reação que eles querem que tenha. Então, curar a nossa descendência, curar a humanidade, é curar a si mesmo e propagar isso, porque quando a gente se cura, tornamos-nos curadores. E aí sim a gente vai conseguir ter mais condições de não só vivermos, como emanarmos, né, esse amor incondicional. Mas para isso a gente tem que estar curado. Para isso a gente tem que estar expandindo a nossa bolha. Quem não tem condição de perdoar a si mesmo, que às vezes se condena, se acha tudo de ruim, como é que vai ver isso nos outros? O relacionamento dentro de família é um baita de um desafio, mas o desafio maior é confrontar as próprias sombras dentro do relacionamento. Estar casado é olhar para o relacionamento como algo maior do que o casal enquanto indivíduos. Eu fui mãe, né, tarde, né, eu já tinha 33 anos quando eu fui mãe, não tão tarde quanto muitas pessoas, conheço pessoas que foram mãe, assim, perto de 50 e tal, mas a minha filha, ela por ela que
ela é o grande catalisador da minha cura, porque através dela eu examino toda a minha árvore genealógica, o que eu trago e eu não quero passar adiante. E aí eu preciso curar em mim para não reverberar nela. É como aquele dominó que você impede que caia para que os dominós seguintes, as peças seguintes do dominó não caiam junto. Então, o relacionamento dentro de uma família é um desafio muito grande, porque quando a gente resolve, né, canalizar esse amor, não, vou amar esse pessoal aí, eu quero ser aquela pessoa que vai fazer a diferença, porque eu amo, como Cristo, né, ele sacrificou, né, queira a pessoa olhar de uma forma diferente, mas eu vejo alguém que, naqueles anos de jornada, ele foi para o deserto passar fome, né, para se preparar para o que ele ia fazer. Ó, relacionamento, assim, casamento, assim, eu recomendo o seguinte, escolham bem, curem-se primeiro. Porque senão é pior. O ideal é cure-se bastante, porque o que não curou sozinho antes vai ter que enfrentar dentro do casamento. Porque é para isso que é feito, né? É uma jornada que se caminha junto, né? E sempre tem vidas envolvidas, sempre tem pessoas que você ama, você se importa. Então, eu acredito que cada um tem uma jornada e tem uma missão e tem a sua maneira de interpretar e de transmitir aquele conteúdo que ele tem, né? E assim como você falou, né, Cristo, ele cumpriu o trabalho dele ali, né? É, Tesla também, Tesla ele não casou, ele tinha uma pomba que chamava, né, dizia assim, quando a gente lê e pesquisa sobre, né, ele tinha uma pombinha que dizia que ela era a esposa dele, né, a pombinha, que estava sempre ali do lado dele. Então, era aquele projeto, a missão, aquele trabalho e a escolha para se dedicar àquele trabalho. E há pessoas que estão em missão aqui na Terra, que o trabalho delas é, às vezes, trazer cura para um conjunto, um grupo, né? É aquela pessoa que vai desfazer pactos dentro como chama, de um campo familiar, por exemplo. Então, para isso, é necessário que ela esteja dentro de uma família, que ela passe por certas coisas, que ela entenda a missão ali, e ela desfaça, muitas vezes, pactos e o que chamam de maldições familiares, né? Então, é dentro de uma família que vai precisar fazer. Então, depende muito da missão de cada um, né? Do trabalho de cada um, do que cada um está fazendo para construir esse novo céu e nova terra, né? A materialidade, ela serve a um propósito, né? A materialidade tem um propósito, que é o propósito da jornada espiritual. É o carro, né, que a gente dirige, né, para traçar, né, para percorrer determinado caminho. Então, é isso, a gente tem o check-in é certo, e o check-out também. E o que fica, né? O que a gente leva após o check-out? É aquilo que é o legado que a gente deixa, é o aprendizado que a gente tem, é a oportunidade de ter experienciado. E aquilo que não estiver relacionado a isso vai ser como um salto no tempo, não vai ter utilidade. Quando a gente estiver do outro lado lá, aquilo que foram 80 anos vão parecer 15 minutos. O que vai fazer com que esse filme, esse tempo aumente, né? É a vida, de fato. O que é a vida? É aquilo que vai fazer com que a gente experiencie, a gente cure, a gente faz valer a pena. Então, uma coisa que eu costumo dizer, né, que é aqui no presente, agora considerando a linearidade do tempo, né, é que aqui no presente que a gente constrói o passado que a gente quer ter lá no futuro. É pensando na tua versão de daqui a quantas décadas, né, é que a gente constrói essa jornada. A gente precisa caminhar sabendo onde eu quero chegar, né? Qual é o objetivo final? Não que seja definido no detalhe, mas o que é o principal que eu quero construir, né? O que eu quero contar? O que eu quero ter orgulho de ter feito quando eu chegar lá nos meus últimos momentos de reflexão, né? Para quem tiver essa grata oportunidade. Não é o dinheiro que juntou, né? Não é a quantidade de imóveis que comprou, mas é a marca que você deixou na vida das pessoas, é a cura que você teve, a, a mudança de curso, né? Tem pessoas que estão indo para o espinhadeiro emocional e quando você puxa a vida, pensa assim, eu fiz esse dominó parar, eu consegui frear esse ciclo vicioso e transformá-lo num ciclo virtuoso. É isso que a gente vai querer ter de reflexão lá na frente, então é isso que a gente precisa fazer.
nesse nosso presente. E é desafiador, porque isso significa autocura, significa desafiar as sombras, significa amar, e aquilo que você falou, né, Flávia, amor incondicional é aquele amor que doa, é aquele amor que não importa o que você está fazendo, a gente fazer um amor difícil, é um amor que a gente tem que querer canalizar. A gente precisa se esforçar para ter no sentido de estar curado, e estar curado, às vezes, é fazer coisas que, muitas vezes, no momento presente, a gente ainda não está pronto para fazer. Então, não é algo que vem automaticamente, é algo que vem por escolha, é algo que vem com um propósito, com um trabalho, e algo que nós somos auxiliados a fazer, porque cada um de nós aqui, a gente se vê, eu estou sozinho aqui e tal, né, a gente não sabe o tamanho da equipe espiritual que está com a gente, né, a gente tem uma equipe espiritual, aqui dentro do catolicismo são os anjos da guarda, né, e por aí vai, o Espírito Santo, mas a gente sempre está sendo auxiliado, sempre está sendo, de alguma maneira, inspirado. Então, a gente chega lá, né? Independente da perspectiva, a gente vai chegar nessa jornada e o melhor a gente vai construir se assim a gente escolher. Então, a tua perspectiva é muito interessante, de se dedicar a um trabalho, né? De não fazer o jogo, e isso é muito legal, porque você já tem essa percepção do que está acontecendo e está fazendo a escolha nisso, né? Então, isso é muito legal. É uma perspectiva muito válida. É interessante, né, para a gente refletir, sim. Qual a característica da criança, né? A criança, ela ainda não foi totalmente programada pelo mundo. A gente falou logo aqui no início da live, né, que até determinada idade nós estamos operando em ondas cerebrais que proporcionam a programação mental. Então, as criancinhas, elas ainda estão expressando mais a sua essência divina, né? O sopro divino. Elas não têm aquelas programações, aqueles véus todos, então são leves, elas perdoam, elas acolhem, elas não veem as pessoas assim com preconceito, né? Outra coisa que as crianças fazem, elas confiam naqueles que elas identificam como seu protetor, seu cuidador, seu pai, a sua mãe. Quando uma criança ela está com medo ou sabe que ela vai ter dificuldade para passar num caminho, ela estica a mãozinha dela e já procura apoio. Ela quer segurar na mão daquele que é forte, daquele que ela acredita que vai cuidar dela. Busca essa figura hierárquica de poder, né? O ser humano não, ele quer ser autossuficiente, né? Não preciso de Deus. Muitos ateus, né? Não preciso de Deus para quê, né? Então, a criança tem algumas características que proporcionam manifestar a sua essência e o processo evolutivo. E a gente vai perdendo isso, a gente nasce com o potinho cheio, e a gente vai perdendo isso ao longo da vida. Acho que outro desafio também que a gente tem é manter essa característica de criança, confiar, amar, não se desprogramar. Então, não é muito bonito. Às vezes a gente olha para a criança pensando assim, a criança não sabe nada. Daquilo que é essencial para a jornada terrestre, a criança só tem a ensinar, né? O que a gente vai fazer é escolher como que eu vou jogar o jogo, né? Quais as escolhas que eu vou fazer. Mas a gente está já no jogo, né? Já estamos nessa projeção chamada planeta Terra, né? Então, mas é muito interessante, né? Quais escolhas que eu faço? Até que ponto eu tô seguindo do jeito que os dominadores querem e como fazê-los quebrar a cara, né? Como eu faço os dominadores quebrar a cara? Qual a melhor maneira de azedar a maionese deles? Né? E para isso a gente tem que refletir realmente, começar a pensar nessas alternativas aí. E é interessante que o mecanismo da sincronicidade começa a trazer isso. E às vezes nas coisas mais simples, né? Nas coisas mais do dia a dia, nas pequenas atitudes e decisões que a gente toma. E é muito legal, porque quando a gente compartilha, como você fez agora, a percepção que tem, as escolhas que faz, a gente dá ao outro a oportunidade de refletir, de pensar qual é que eu estou fazendo, né? O que eu, assim, muitas pessoas podem pensar assim, eu não concordo com o que o Flávio está falando, mas aí você pensa, mas o que você está fazendo? Ele está fazendo isso, você está fazendo o quê? Como você fundamenta as suas escolhas, né?
o teu arbitrar, como você fundamenta? Como você está jogando o jogo do arconte ou como você está fazendo ele se lascar, quebrando a cara de frustração? Costumo dizer, roendo os cotovelos, né? Então, é uma reflexão. Então, usar a oportunidade de acolher a percepção do outro como uma oportunidade de expandir a própria percepção, isso é maravilhoso. E ao olhar para dentro de si, pensar assim, qual é a minha? Será que avaliar a própria escolha? Então, o que eu estou gerando de luz? Estou gerando luz? Estou ajudando o arconte ou estou atrapalhando o arconte? O que eu estou sendo dentro da minha casa? Eu estou sendo um representante da luz da minha casa? Um curador? Eu estou querendo que o outro se cure, mas eu estou curando a mim? Então, começar a fazer esse é o grande propósito da expansão, né? A grande ferramenta assim, básica para expandir é pegar todas as informações, refletir acerca delas, fazer conexões, transformá-las em conhecimento, mudança de hábitos e colocar em prática esses hábitos de uma maneira autêntica e, a partir daí, você se torna até um mestre daquilo que você faz. Mas o que a gente está fazendo nesse processo todo? Senão a gente vai só deixando as coisas acontecerem e a gente passa a ser uma folha no vento e o arconte lá soprando para a folha ir para onde eles querem. Então, a gente vai ser uma folha no vento para eles? Então, é muito legal essa reflexão que a gente faz a partir de conversas como essa. Esse é o grande, eu vejo, né, como grande propósito do canal, trazer as informações e a gente usar isso como uma grande oportunidade de crescimento. É por isso que você faz live todo dia, você tem essa audiência enorme, o canal só está crescendo, porque é uma ferramenta importantíssima. E as pessoas que estão ligadas no que está acontecendo, mesmo que não concorde com uma live ou outra, mas ainda assim teve contato com uma informação e vai ser útil enquanto processo de reflexão e expansão. Então, isso é maravilhoso. Será que não temos uma quantidade expressiva de pessoas silenciosas, tendentes ao bem? Apenas são silenciosos. O bem não briga, não se expõe. Como saber? Legal, muito interessante, viu, Miriam? Obrigada aí pela sua colocação, porque eu concordo contigo, sabe? A não-luz faz barulho, né? Até porque é interessante que aquilo que puxa a nossa energia para baixo reverbere bastante. E as pessoas que estão emanando luz, elas fazem isso de forma mais discreta. Às vezes elas estão orando, meditando, estão emanando luz nas pequenas escolhas do dia a dia, nas pessoas mais próximas, às vezes fazendo a diferença silenciosamente, né, com exemplo, não muito com falar, com o estardalhaço todo. Então, quando alguma coisa que não é legal acontece, ganha os noticiários, né? Quando uma coisa boa acontece, já não. Eu vi um vídeo, foi hoje ou ontem, de um grupo de senhores, né? Não sei se é verdade ou não, quero acreditar que sim, que quando um membro da sua família, um membro mais jovem da sua família cometeu um crime contra, né, um crime fatal, né, contra uma pessoa de uma outra família, os homens da família do agressor foram até os pais, né, os familiares ali da vítima, se ajoelharam e pediram perdão em nome da família. E ali a pessoa soluçava enquanto gravava aquilo, né? Teve muitas lágrimas. Imagina o gesto de humildade, de perdão, de maturidade que foi. E isso só ficou circulando, só vi uma vez, nem viralizou. Então, acontece o bem, a luz está trabalhando. E o quantum de luz para poder iluminar um espaço, às vezes é um pouquinho, só você clica um fósforo, ele já ilumina quase com o ambiente, assim. A quantidade de luz consegue combater uma quantidade muito maior de não-luz. Por quê? Porque ela tem mais poder, mais quantum energético. Então, ela pode ser mais silenciosa, mas ela é muito poderosa, né? Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que o bem, que faz muito estardalhaço, ele pode ser meio que só um subterfúgio de autopromoção, sabe? Aquela pessoa que distribui cesta básica no carro de som, aquela coisa toda, na verdade, pode estar procurando uma autopromoção só. Será?
Uma coisa que os amiguinhos me disseram, né, que a intenção é observada. Uma pessoa que distribui uma cesta básica e com a intenção de ajudar o próximo, e uma pessoa que distribui uma cesta básica com a intenção de autopromoção. O que está sendo observado não é a cesta básica que está sendo dada, o que está sendo observado pela espiritualidade é como é que está a intenção de quem está dando essa cesta básica, como é que está o coração dela. Muita gente pensa em capital político, em se promover. Exatamente. Então, é por isso que aquilo que é o bem, que é a luz, daquela pessoa que está doando por amor ao próximo, aquilo está dentro dela. Quem está fora, na materialidade, não está enxergando a intenção dela. Só vai enxergar que a cesta básica está sendo dada. Mas a energia que está sendo gerada, o amor que está sendo propagado e que os olhos materiais não estão vendo, ele é real, ele está sendo propagado. A luz está sendo gerada ali, né? Então, pode não estar sendo visto na materialidade, mas as consequências, o resultado vão aparecer em determinado momento, mas de uma maneira mais sutil, mais silenciosa. Contudo, poderosa, profunda e efetiva. É só a gente ficar firme, ó, não desistir, porque os arcontes vão tentar fazer a gente desistir, vão ficar lá no nosso ouvido, ah, só, ninguém liga para você e tal, mas a gente está sendo observado, cuidado, protegido, e a gente precisa perseverar naquilo que a nossa essência nos aponta que é o melhor a ser feito. Olha o que a Miriam escreveu aí. Por inação, estamos cada vez mais e mais sujeitos ao mal e aos seus perpetradores. É uma das coisas que os arcontes, né, como fala, né, que a não-luz busca fazer, são duas coisas, né? Ou coloca a gente para não fazer diferença alguma, a gente fica lá só como você disse, inação, não faz nada, né, nem para um lado nem para o outro, para eles está bom, em cima do muro é o lado deles, né, se não faz nada, já está fazendo o que eles querem. A outra é trabalhar para eles, aí é maravilhoso, vão querer fazer com que a pessoa saia da inação e passe a trabalhar para não luz. E a terceira coisa, é a pessoa que está trabalhando para a luz, está fazendo eles quebrarem a cara, eles vão querer interromper o processo dela. E aí aquilo tudo, é aquilo que a gente estava falando aqui sobre algumas coisas esquisitas que aconteceram no planeta, né, que a gente não pode ficar falando, mas que também foi uma ferramenta para remover, né, algumas pessoas que queiramos ou não, a gente está nessa materialidade e precisamos vigiar, sim, precisamos manifestar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer fazer. Não adianta querer viver até os 100 anos e estar tendo um monte de hábitos que não são saudáveis, né? Então, a nossa liberdade de arbitrar traz consequências, né? Então, a gente pode estar trabalhando para a luz, mas a gente está dentro, como o Flávio fala, é o jogo, existem regras, né? A gente precisa estar tomando bem as nossas escolhas para que as consequências estejam alinhadas com o nosso propósito aqui, aquilo que a gente quer manifestar. Então tem essas três possibilidades, viu, Miriam? É a inação, que é jogo deles, é o trabalhar para eles, que é jogo deles também, e trabalhar para a luz. Quando a gente trabalha para a luz, eles vão querer interromper a nossa jornada. É aí que entra muito fortemente os nossos auxiliadores aí e todo o processo de vigilância, todo o processo de manifestar aqui na materialidade aquilo que está alinhado ao nosso propósito. Não adianta falar uma coisa e fazer outra, né? Por mais que a intenção seja boa e ela conta demais, tem um poder incrível, mas a gente precisa também fazer o que tem que ser feito dentro do jeito e tem que ser feito para que a consequência se manifeste de forma alinhada com aquilo que a gente quer experienciar.